A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem assim nos concedido. Hoje é o último dia do mês e nós louvamos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, te exaltamos, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai. Que estamos, Senhor, amado, diante da Tua presença, em mais um momento, Senhor, de leitura bíblica. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui, de uma forma especial, Senhor, Tu tens nos conduzido. Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, entendimento da Tua palavra. Amém? Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo de número 23. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Azarias, filho de Joroão, Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Maaseias, filho de Adaías, e Elisaf, filho de Zicre. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer: uma terça parte de vós, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão porteiros das portas, e uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes, os levitas que ministram. Estes entrarão, porque santos são, mas todo o povo guardará a ordenança do Senhor. E os levitas rodearão o rei, cada um com as suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo Judá, conforme tudo que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu ao chefe das centenas as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo e a cada um com as suas armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa ao redor do rei. Então tiraram para fora ao reino, ao filho do rei, e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho, fizeram rei. Joiada e seus filhos ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalaia a voz do povo, que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor e olhou, e eis que estava perto da sua coluna. E entrava os chefes, as trombetas, junto ao rei. Todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos, músicos, e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalaia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e o que os a seguir morrerá a espada, porque dissera o sacerdote: Não a matareis na casa do Senhor. E ele lhes lançaram as mãos, e ela lhe foi a entrada da porta dos cavalos e da casa do rei, e ali a mataram. Joiada fez aliança entre si o povo e o rei, de que seriam o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribaram, e quebraram seus altares e as suas imagens. A Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou aos ofícios da casa do Senhor
debaixo da mão dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros à porta da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões e os poderosos e os que tinham domínio entre o povo e a todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalaia a espada. Capítulo 24 de 2 Crônicas. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, e todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disto que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. E ajuntou, pois, os sacerdotes, os levitas, e disse-lhes: sai pela cidade de Judá, e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não fizestes inquirição entre os levitas para que trouxessem de Judá, de Jerusalém, a oferta de Moisés, servo do Senhor, da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque sendo Atalaia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E deu o rei ordem, e lhe fizeram uma arca, e a puseram fora à porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram a oferta, e lançaram a arca na arca até que acabaram a obra. Sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o deputado do sumo sacerdote, esvaziavam a arca, e a tomavam e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham cargo da obra do serviço da casa do Senhor. E alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham cargo da obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pela sua mão, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. Depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei de Joiada, e dele fizeram vasos para as casas do Senhor, vasos para ministrar e oferecer perfumadores e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram a imagens de bosques e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém enviou profetas entre eles para o fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor,
ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, qual morrendo diz: o Senhor o verá e o requererá. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém. Destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu na sua mão um exército de grande multidão. Porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, assim executaram juízos contra Joás, e retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama e morreu. Sepultaram na cidade de Davi, porém não os sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, Amonita; Josabade, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto aos seus filhos e à grandeza do cargo que se lhe impôs e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito na história do livro dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo de número 25. Diz assim: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou seus servos que feriram o rei, seu pai. Porém, não matou seus filhos, mas fez com ele, como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias já juntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefe de milhares e por chefe de centenas, por todo Judá e Benjamim. E os numerou de 20 anos, e daí para cima achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faze-o esforçar-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá e voltaram para o seu lugar. Em ardor de ira, esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo e se foi ao vale do Sal. Feriu dos filhos de Seir 10.000, também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fosse com ele a peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-horon, e feriram deles 3.000 e saquearam o grande despojo. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomeus, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir,
tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram da tua mão? E sucedeu que, falando ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te feriram. Então o profeta parou e disse: bem, vejo eu que já o Senhor deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, e a dizer: vem, vejamo-nos cara a cara. Porém, Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: da tua filha a meu filho por mulher. Porém, os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dize: eis que tenho ferido os edomeus, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomeus. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram cara a cara em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam na casa de Deus, com Obed-edom e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos sucessos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. E trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Vamos lá para Lucas, capítulo de número 6. E aconteceu que, num dia de sábado, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos e as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que faz o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo, lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e comeu e deu também os que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes? E diziam-lhe: o Filho do Homem é Senhor até no sábado. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que faria Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus.
E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão Tiago, e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentadores dos espíritos imundos, e eles eram curados. Toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saíam dele virtude e curavam a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que o amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem espereis tornar a receber, de que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, aos vossos inimigos, fazei bem e emprestai. Sem nada esperardes, e sereis grande o vosso galardão. E sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que me pedirdes, também vos medirão com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizei-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar outro cego? Não caíram ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vedima uva dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro,
do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Capítulo de número 7 de Lucas. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julgues digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará são. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. Os que o levavam pararam e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos enfermos e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que enviou o meu anjo diante da tua face, o qual preparará
diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos da mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é o maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio? Veio o filho do homem que come e bebe, e dizes: eis aí um homem, comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis com a mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os seus pés e ungiam-lhes com unguento. Quando isto viu, os fariseus que o tinham convidado falavam consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Certo criador tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas, e o moço enxugou os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta deste que, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Deus te abençoe.